Disputa acirrada no mercado entre Fluminense e Botafogo. Pois é, galera. Dantas, zagueiro do Novo Horizontino, é cobiçado pelos dois clubes que já apresentaram propostas, mas o Novo Horizontino não promete dar mole. E quem sabe pode até rolar um leilão. Seja muito bem-vindo aqui ao canal do Leandro Dias, muito prazer. O foco é Fluminense. Diariamente você fica atento às principais notícias do Flusão, além de muita opinião e debate também. Dá aquela fortalecida com o like nesse vídeo, a inscrição no canal e, se puder, claro, avalie a possibilidade de se tornar membro. A hypada também é muito importante. Mas vamos começar o vídeo com essa notícia. Da última quinta-feira, o Fluminense, enfim, oficializando a saída de Rubem Lescano. O paraguaio de 22 anos foi emprestado para o Olímpia. A nota oficial diz isso, que o Fluminense concluiu na última quinta a transferência do Lescano para o Olímpia do Paraguai, empréstimo até o final da temporada com opção de compra. O clube deseja sucesso ao jogador na temporada e foi só isso. Não sabemos os valores, se o Olímpia pagou alguma coisa ao Fluminense. Sabemos que o Lima foi emprestado para o América do México pela bagatela de $150 mil, chega nem a R$1 milhão. E será que o Olímpia pagou para ter o Lescano? A gente não vai saber, porque o Fluminense, infelizmente, tem uma diretoria que não é transparente. Mas antes do comunicado do tricolor, o Olímpia já havia feito o anúncio oficial do Lescano. Bem-vindo à Olímpia, Rubem Lescano, recordando o passado do jogador, que é torcedor do Olímpia. Aí mostrou ali o celular, ele novinho com a camisa do clube alvinegro, tricampeão da Libertadores, mas que não vai disputar a edição desse ano. O Olímpia não se classificou, vai jogar a Copa Sul-Americana. Essa situação do Rubem Lescano é mais um dos absurdos que acontece no Fluminense, que pagou caro para esse jovem, destaque do Campeonato Paraguaio, quase R$30 milhões. Esse menino vai custar ao Fluminense, porque certamente foi uma compra parcelada. Jogou pouquíssimo, porque teoricamente não se adaptou, e volta para o Paraguai por empréstimo. Não venderam. Se o Fluminense tivesse vendido o Lescano para o Olímpia pelos mesmos quase 30 milhões, ok, mas não. Compra caro, não usa e empresta, e a gente não sabe qual foi o valor, mas certamente muito menos do que esses quase 30 milhões. A gente não consegue entender. Isso vale para o Santi Moreno, vale também para outros nomes. O próprio Ignacio, que é reserva, o Fluminense paga caro para os jogadores ficarem no banco. E no caso do Lescano e do Lavega, que foi para o Coritiba, eles nem usados foram. Para o Lavega, eu acho que o Fluminense pelo menos agiu bem, emprestou para um clube de Série A de Campeonato Brasileiro. O Lescano não. Ele não joga, não se adapta e aí volta para o Paraguai. Ele vai evoluir no Campeonato Paraguaio? Por que o Fluminense não buscou uma opção no Brasil? Ah, mas o jogador quis voltar para o Olímpia. Cara, conversa com ele, mostra um plano de carreira, diz que você conta com o atleta, a não ser que ele seja uma porcaria. E aí o erro é crasso, porque você paga muito caro no jogador que não rende bulhufas, né, que você não tem expectativa sobre ele, o erro começa em você ter empregado um valor muito alto no jogador que veio do Paraguai. Se você não confiava nele, por que pagou tão caro? E, salvo engano, o Fluminense pagou esses 29 milhões por metade dos direitos do Rubem Lescano. Olha que situação. Então, mais uma vez, uma atitude esquisita dessa gestão, em que o prejudicado é só o Fluminense, porque ninguém usou o dinheiro dos próprios dirigentes para comprar o Lescano, e sim do clube, quase 30 milhões, ao que parece, jogados no lixo. Vamos falar sobre Dantas e essa briga, no bom sentido, de Botafogo e Fluminense pela contratação do defensor, zagueiro alto de 21 anos, que se destaca no Novo Horizontino desde 2025 na Série B. Vamos
as informações. A Aline Nastari, repórter da TNT, ela é muito bem informada. Após consulta, o Fluminense apresentou proposta pelo zagueiro Dantas, do Novo Horizontino. No entanto, o Botafogo, que já negociava, segue com status mais avançado. O Alvinegro recebeu uma contraproposta que será apresentada de um Textor ainda hoje, quinta-feira, última quinta-feira, dia 26. O pedido é de pagamento à vista pelo jogador, o que pode fazer diferença para que a operação seja concretizada. Outros clubes brasileiros também demonstraram interesse em Dantas no início da temporada para cá. Além dos já citados, Internacional, Corinthians e Atlético Paranaense procuraram o jogador. Essa foi a informação da Aline Nastari e tivemos uma atualização do site do Lance. Fluminense acirra disputa com o Botafogo por Dantas do Novo Horizontino. Está aí a reportagem assinada por Pedro Brandão, Bernardo Pinho e agora faltou ali o último repórter, peço perdão. A proposta do Fluminense está nas mãos do Novo Horizontino, conforme informado pela Aline Nastari, como acabamos de ver. O Botafogo já teve a primeira oferta negada, junto com a contraproposta dos paulistas pedindo pagamento à vista. E olha aí, ó, a proposta inicial do Flu também com pagamento parcelado. Está todo mundo duro, né? O Alvinegro busca outros meios para convencer o Novo Horizontino nesse formato de compra, ou seja, de acordo com o Lance, pagamento à vista não está nos planos do Botafogo. Por outro lado, o Fluminense avalia essa possibilidade, admite comprar o Dantas pagando uma grana à vista. E aí a negociação pode ganhar um outro contorno. E lembrando, né, a última frase, a proposta formalizada pelo Tricolor também de forma parcelada. Dantas foi alvo do Glorioso, que não conseguiu concretizar a negociação com o Novo Horizontino. Agora o Flu também está na briga pela revelação. O Tricolor deseja um zagueiro mais jovem, né, para o elenco, 21 anos. Lembrando que a janela brasileira fecha no dia 27 de março. Nessa reportagem do Lance, diz que o Novo Horizontino quer receber à vista mais ou menos 12 milhões de reais e o restante parcelado. Então, essa é a informação. E, gente, Novo Horizontino, um clube pequeno do interior paulista que disputa a Série B, está sempre batendo na trave para jogar a Série A, mas nunca consegue. Se não me engano, 2 anos consecutivos na 5ª posição, no limite. Mas é um clube pequeno. E sabendo que existem 2 grandes clubes interessados no seu jogador, os mais valorizados do elenco, não se espantem que um leilão possa ser feito. Claro que o Novo Horizontino pode agir com correção e pedir o mesmo valor para ambos, e aí o que vai decidir é a forma de pagamento. Se um pagar à vista e o outro não, claro que o Novo Horizontino vai aceitar aquele que está empregando uma grana forte nesse início. Mas não deixa de ser um leilão. E isso, claro, vai encarecendo o preço do atleta. São 3 milhões de dólares o Novo Horizontino estaria pedindo por 80% dos direitos, um pouco mais de 15 milhões e meio de reais. Um jogador de Série B custa mais de 15 milhões de reais para zagueiro é um valor importante. Embora o Dantas seja um jovem com destaque desde o ano passado, monitorado, como nós vimos, por outros clubes brasileiros. É um jogador muito interessante, galera. Ele é alto, tem uma boa construção, uma boa saída de bola, além de ser rápido. Eu torço para que venha. Acho uma boa aposta. E vou repetir, uma boa aposta. Não dá para colocar a responsabilidade nos ombros de um menino que veio do interior paulista. Da mesma forma que eu falei do James. Achei uma boa contratação. Embora não tenha a mesma idade, o James é 5 anos mais velho, mas nunca atuou num grande clube. Né? A agremiação de maior destaque em que ele atuou foi o Mirassol, que fez uma campanha espetacular no ano passado, 4º colocado no Brasileiro, vai disputar a fase de grupos da Libertadores desse ano. Então, a gente imagina, caso o Dantas venha, que possa, sim, barrar o Freitas e formar uma dupla de zaga do interior paulista, um que veio do Mirassol, o outro do Novo Horizontino. Não tem nenhum problema com isso, né, de onde que o jogador veio, se ele fala espanhol, português ou mandarim. O fato é que são 2 apostas. São 2 bons jogadores, que eu acho que tem futuro no próprio Fluminense, e por isso torço para que o Dantas venha, mas não dá para a gente ter o Thiago Silva em 2025, sonhar com o Nino
e ter 2 apostas como titulares do Fluminense. De qualquer forma, espero que o Flu vença essa disputa com o Botafogo, mas não vai ser fácil. O leilão está prestes a acontecer. O Novo Horizontino não tem muita pressa. Vai jogar as semifinais do Campeonato Paulista, a Série B ainda vai começar, e a janela só fecha no final de março, no dia 27. E eu quero a sua opinião. Você acha que o Fluminense deve insistir na contratação do Dantas, brigando com o Botafogo aí, essa disputa extracampo? Se assusta com os valores caso eles subam? Ou seja, resumindo, vale entrar num leilão pelo Dantas, zagueiro do Bragantino? Bota aqui nos comentários. Antes de sair, deixa o like, se inscreva no canal para dar aquela força. Valeu? Um grande abraço, galera. Até o próximo vídeo. Saudações tricolores.